Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós hoje estamos no domingo dedicado ao bom pastor. O mesmo que no evangelho de hoje disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós todos queremos ser parte do rebanho de Jesus, bom pastor. E para isso precisamos escutar bem a voz dele, a palavra dele. Não tem outro jeito de ser rebanho do Senhor que não seja ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E nós sabemos bem que precisamos escutar com carinho, escutar com qualidade. Dedicar a Deus não somente os nossos ouvidos, mas dedicar a Deus o nosso coração. Nós não podemos ouvir a voz dele somente com os ouvidos. Nós não podemos ouvir a voz desse bom pastor que pode nos salvar, dedicando a ele somente os nossos ouvidos. Isso é muito pouco. Nós devemos dedicar a ele o coração, o corpo inteiro, a vida inteira. Toda vez que o padre termina de proclamar o evangelho, ele diz assim: essa é uma palavra que pode nos salvar. Esta é uma palavra de salvação. E, meus queridos irmãos, Jesus é um homem do interior, assim como nós, que estamos aqui no Vale do Paraíba. Muitos de vocês vieram de famílias interioranas, ainda hoje vivem. Alguns partem para a capital. Eu vim do interior, você veio do interior. E Jesus também foi criado no interior do país de Israel, na região de Nazaré, na Galileia. Ele era considerado como um homem da roça. E por isso ele falou a vida inteira nas suas pregações sobre coisas do interior. Hoje, por exemplo, ele compara o seu pastoreio com as ovelhas. Até porque no ambiente onde Jesus viveu, muitas vezes um dos homens tinha que passar a noite pastoreando as ovelhas. E como a maioria eram pobres, eles se revezavam. Eram 10 ovelhas dos vizinhos, contando a comunidade inteira. Aí um ficava a noite inteira acordado, revezando, cuidando não só da sua ovelha, mas das dos outros também. Quando era de manhã, cada um dos donos das ovelhas, do pastor de cada ovelha, chamava elas pelo nome. E aquele que estava pastoreando deixava somente essa, que já conhecia a voz do pastor, ir ao encontro do seu dono. Jesus, que durante a sua juventude e adolescência trabalhou assim, já como adulto, aproveitou esta imagem, bem conhecida de todos nós do interior, para falar sobre as realidades do céu. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. Eu pergunto a vocês: Jesus nos conhece, sim ou não? Ele nos conhece por dentro. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz que Ele sabe todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Por isso é que Ele é bom. Porque a maioria de nós, por causa do nosso pecado, quando passamos a conhecer alguém e vemos os defeitos desse alguém, a gente tende a amar menos. É verdade, sim ou não? E Jesus não. Quanto mais Ele conhece os nossos defeitos, quanto mais Ele conhece os nossos pecados, os nossos limites, Ele tende a nos amar mais. Por isso é que Ele é bom pastor. Porque o bom pastor não põe limites ao seu amor. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. E mesmo assim o seu amor por nós é incomparável. Como saber se alguém nos ama de coração? É quando, mesmo sabendo dos meus limites, das minhas fragilidades, mesmo conhecendo a minha alma por dentro, Ele continua a me amar. Você sabe dos seus pecados, meus irmãos, mas isso não faz com que Deus lhe ame menos. Isso não faz com que Deus lhe ame menos do que os outros, não. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, eu tenho tantos pecados, e esse e aquele, será que o Senhor me ama menos?
E Deus diz para você: não, eu te amo mais, porque quanto mais pecador, mais perdão, mais amor você precisa ter. É assim que ele tratou Zaqueu, é assim que ele tratou a mulher adúltera, é assim que ele tratou Levi, o cobrador de impostos, é assim que ele perdoou São Dimas, o ladrão que na cruz se arrependeu. O bom pastor, ele tem um coração muito grande, e o coração dele é tão grande que ele não esbarra nos limites de cada um de nós. Até humanamente isso é difícil da gente imaginar. Como diz o padre Fábio de Mello, eu sou humano demais para entender esse amor de Deus, porque nós somos tão limitados que a gente não compreende esse jeito de amar. A gente acha que o amor é por merecimentos. Tem quem merece e tem quem não merece, não é assim? Para Deus não. Ele ama do mesmo jeito quem é justo e quem ainda está no pecado. Para quem é justo, Ele ama para que continue na justiça. E para quem está no pecado, Ele ama para que se arrependa e recobre o bom caminho. A gente não. A gente acha que quem está no pecado tem que morrer, tem que pagar. E Ele não. Ele quer que o amor seja a ressurreição. Por isso que Ele é bom. E a sua bondade é diferente da nossa. A sua bondade é perdão, é misericórdia, é dar uma nova chance, mesmo conhecendo tudo de bom e tudo de ruim que nós temos. Ah, meus irmãos, como nós precisamos ter um coração como esse bom pastor. Se não for para isso, é em vão a nossa fé. Se não for para nós termos um coração semelhante ao dele, é em vão a nossa fé. E vocês poderiam me perguntar: mas se esse amor, padre, desse bom pastor é tão distante, aqui na terra, qual amor é comparado? O amor de mãe, sim ou não? Comparável. Pergunte a uma mãe que tem um filho drogado, se ela ama menos o seu filho do que o outro que não é drogado. Ela ama até mais, ela dedica até mais. É por esse que ela passa a noite sem dormir, é por esse que ela passa de porta em porta pedindo ajuda, socorro, é por esse que ela sai pela rua fora procurando onde o filho está. Aquele que está dentro de casa, como eu muitas vezes estava dormindo e a minha mãe acordada esperando o meu outro irmão. Eu poderia pensar: será que ela ama mais a ele do que a mim? Não, é porque o amor vale para quem precisa mais. E naquele momento não era eu. Eu estava sob as asas, tinha outro que estava escapando, e a mãe não suporta ver, sim ou não? Então não me venham dizer que uma mãe ama mais um do que o outro. Ela ama quem precisa mais, sim ou não? É assim que Deus faz conosco. Ah, padre, por que Deus não acaba com esses malfeitores? Deveria existir pena de morte, Deus deveria acabar com isso. Você acabaria com seu filho? Você mataria o seu filho por ele ter cometido um erro? Você seria capaz de tirar a própria vida dele? Se você pensa assim, imagina Deus, cujo amor é infinitamente superior a nós. Por isso, meus irmãos, que a igreja é contra a pena de morte. Por isso que a igreja não é a favor de que um outro tire a vida de outro indefeso. Não é a favor. Porque só Deus é o autor da vida. E o autor da vida é bom, não é mau. A caracterização de bom é somente atribuída a Deus. Para concluir, no Evangelho, numa outra passagem do Evangelho, um homem se dirige a Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus diz: por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E Jesus concorda com ele: você me chama de bom porque eu sou Deus, e eu sou bom mesmo. O meu coração é bondoso. E para concluir mesmo, se aqui na terra
o único amor comparado ao amor de Deus é o amor das mães, elas não deveriam morrer, não é verdade? Hoje eu acordei rezando assim: se Deus, por um descuido, permitisse que as mães fossem eternas, a gente seria muito feliz, né? Se nenhuma mãe morresse, já pensou que beleza? Se a gente nunca precisasse chorar a perda de uma mãe, que é a coisa mais triste do mundo. Não tem coisa mais dolorosa do que essa. Então, esse descuido Deus deixou para a eternidade. As nossas mães são eternas nos nossos corações, mas elas morrem. E aqui nesse mundo, nós nos despedimos daqueles que mais amamos. É doloroso pensar que um dia podemos perder as nossas mães. E esse descuido de Deus vai ficar para a eternidade. E eu tenho certeza que na eternidade vai ter mãe. Porque é coisa boa demais ter mãe, sim ou não? E se a eternidade, se o céu é coisa boa, então lá vai ter mãe, com certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.